Olá, amigos do canal Brenda Santonioni. Mais uma vez, muita felicidade eu tenho em poder estar com vocês, trazendo, através do nosso canal, informações precisas, bate-papo. E essa semana é especial, porque a Organização Mundial de Saúde deixou o mês de janeiro como janeiro branco, para poder tratar do bem-estar da saúde mental, da promoção da saúde mental. E nós resolvemos convidar 3 pessoas para poder falar um pouco, cada um na sua área, sobre saúde mental. E aí, claro, dar dicas ou caminhos, sugerir caminhos, como nós podemos nos tratar, ou procurar ajuda, ou ter ideias melhores do que passa com a gente, ou com algum parente nosso. Então, olha, quem estiver aí no Facebook, nos ouvindo já, vai aparecer a nossa live, embaixo está escrito compartilhar. Então, você já pode compartilhar, que isso vai chegar, essa live chega a outras pessoas. E amanhã, ela vai estar no nosso canal no YouTube. Então, essa semana, hoje nós vamos ter a Cássia Queiroz, que eu vou apresentar daqui a pouco. Na quarta, nós vamos ter o psicanalista Dr. Jonathan Moreira, que vai falar saúde mental e psicanálise em tempo de quarentena. Na sexta, vamos ter a psicóloga Eliane Pereira, que vai falar promoção da saúde mental. E hoje nós estamos com a nossa querida Cássia Queiroz, que vai falar sobre as técnicas, sobre as terapias do EFT e da barra de Axis. Então, nós já vamos entrar com ela. Seja bem-vinda, Cássia Queiroz. Obrigada, Brenda. É um prazer enorme estar aqui no mundo que eu tive. Eu recebi muitas mensagens quando eu publiquei que eu estaria fazendo a live com você hoje, né? E aí a gente quer contribuir de alguma forma para esse janeiro branco e falar sobre as alternativas, né? Que são as terapias para poder nos auxiliar no nosso bem-estar. Com certeza. A honra é nossa, a honra é do nosso canal, de poder ter uma pessoa como você, que está aí. Nós acabamos de bater um bate-papo, está no nosso canal, e esse bate-papo foi revelador, a gente realmente recebeu bastante comentários, bastante expectativas, mas as pessoas também acabam falando, Cássia, que nesse bate-papo nosso, que já está no ar, no canal Brenda Santonioni, está no YouTube, está no Instagram e está no Facebook, e você também falou das suas, como que eu posso falar? Das suas, ai meu Deus, falha, né? Suas falhas, você se tornou tão humana, porque as pessoas me falaram que você não quis colocar-se num pedestal e falar, é assim que faz. Não, você falou que fez tratamento, teve depressão, tomou remédio. Nós cortamos porque o vídeo era longo, mas você não critica o uso do remédio, nem a sua indicação pelos profissionais que estudaram e são gabaritados para fazer, né? Mas você fala que antes disso há outras alternativas para se tentar. Então, também, esse elogio eu quero passar aqui para você, que nós recebemos isso, esse tipo de comentário. Você se tornou humana. E eu acho, pela nossa conversa, que a barra de Axis desmonta a gente. Você fez primeiro o tratamento e agora está sendo terapeuta para poder passar isso para outras pessoas. Quebra a gente, desconstrói a gente. A barra de Axis faz isso. Não, Brenda, eu acho que, na verdade, eu dei um depoimento sobre uma questão pessoal, né? E eu não sou contra o medicamento, de forma nenhuma. Tem gente que se adequa super bem ao medicamento. Não foi o meu caso, entende? Eu tomava um remédio para acordar, eu tomava o outro remédio à noite para dormir.
entende? Então, o remédio me deixava inerte, né? E nada era resolvido, digamos assim, se eu posso assim dizer. Não estou dizendo também que a terapia é a solução, né? Porque, na verdade, a terapia ela só vai funcionar se você fizer, se você praticar, tudo é uma prática diária, né? Então, eu dei um depoimento, uma questão pessoal, porque é muito fácil eu chegar e colocar para você, faz isso, faz aquilo, quando eu não estou vivendo aquilo que você está vivendo, né? Então, assim, o fato de hoje eu estou trabalhando com terapia, eu também já estive no outro lugar. Então, eu sei mais ou menos, porque cada situação é uma situação, né? Eu sei o que a pessoa pode estar sentindo, ou como ela se sente diante da situação que ela está vivendo. Então, foi só o meu depoimento, tá? Foi o meu depoimento pessoal, de uma questão pessoal, né? Mas eu acho, sim, que antes de qualquer medicamento, a gente pode tentar outras formas menos invasivas, né? Os medicamentos são fortes, né? Então, tem outras maneiras menos invasivas. Quais são essas maneiras menos invasivas? Terapias, e tem inúmeras, né? Tem gente que faz acompanhamento com psicólogo, tem gente que hoje usa, tem gente que faz EFT, tem gente que faz o Theta Healing, tem gente que faz constelação familiar, tem várias, né? Então, eu acho que existe aí os remédios homeopáticos, né? Existem milhões de maneiras de tentar um outro caminho antes de chegar no remédio. Essa é só uma opinião pessoal, tá? Isso é só uma opinião, isso não é uma regra, né? Não existe uma regra, não existe certo, não existe errado, cada um se adequa e se adapta de uma forma, né? Mas isso é uma opinião pessoal. Então, vindo agora para a barra de Axis, me explica um pouco o que é a barra de Axis. Eu desliguei meu microfone aqui, por isso que eu esqueci de ligar. Quando você precisar também desligar o seu por algum motivo, só apertar aí. O que é a barra de Axis? Tá. O que é barra de Axis? Barra de Axis significa barra de acesso, tá? Então, como que é essa barra de acesso? Tem 32 pontos na cabeça da gente, cada ponto corresponde a uma área da nossa vida. Tem diversas, bandas de implante, dinheiro, controle, criatividade, são 32 pontos. Quando eu toco esses pontos, acontece uma onda eletromagnética de um ponto a outro, porque um, por exemplo, está localizado aqui, ponto da cura, por exemplo, é aqui. Então, eu toco de um lado e de outro, cria uma barra com ondas eletromagnéticas. Por isso que chama barra de Axis. E o que a barra de Axis faz? Na barra de Axis, só explicando uma coisa antes, além de tocar esses pontos, tem outras ferramentas que a gente usa, né, no processo de barra de Axis. Uma dessas é tocar os pontos. Então, quando eu toco esses pontos, ocorre uma onda eletromagnética que é como se fizesse uma limpeza no nosso cérebro. Ô, Brenda, a gente guarda muita informação, a gente guarda trauma, não é nosso. Alguma coisa que você comprou do outro, né? E tomou como seu, às vezes, né? Coisa que acontece muito e que a gente vai, na verdade, são coisas que a gente vai percebendo ao longo de uma evolução, ao longo de um tratamento, né? A gente vai percebendo essas coisas. Então, faz um delete na sua mente, limpando aquilo que não está te servindo mais, né? Não é mais uma informação significativa para você, e outras respostas, outras possibilidades, acessar seu subconsciente,
Por diversas vezes pode acontecer, por exemplo, de você ter um insight, falar assim, como eu nunca pensei nisso antes, né? Coisas que estão guardadas no seu subconsciente e que às vezes a gente não acessa. Então, barra de Axis faz isso, tocando os Tá, mas me 32 fala, pontos. tá, me A fala o gente seguinte, pode falar. esses 32 pontos, todos esses pontos serão trabalhados por você? Ou em alguma entrevista você vai Todos, captar? não. Barra de Axis, Brenda, não é uma terapia, mas eu falo que é extremamente terapêutico, porque barra de Axis não tem contraindicação e eu não preciso de estar depressiva para fazer, eu não preciso de estar ansiosa para fazer. Barra de Axis é acesso à consciência. Então, o que vai fazer é com que você tenha mais acesso à sua própria consciência, tá? Então, por exemplo, numa única sessão, eu toco os 32 pontos. Não é um ponto em cada vez e nem de acordo com aquilo que você vai trazer para mim. Só que como faz essa limpeza e como te desperta e como expande a sua consciência, ajuda em diversos fatores, como depressão, ansiedade, insônia, te deixa, melhora a sua autoestima, você fica mais ativa, melhora seu humor, descansa o corpo, tem uma lista. Então, é isso que Barra de Axis faz. Mas eu não preciso ter uma questão específica negativa. Sim, mas a sessão se Não processa tem como? contraindicação. O processo é o seguinte: a pessoa deita na maca, né? E aí eu faço todo o processo. Eu toco em primeiro lugar, eu toco em 3 pontos que a gente chama de puxando a energia, mas eu quero deixar claro que não existe uma troca de energia entre mim e a pessoa. Qualquer pessoa pode ficar tranquila em relação a isso. Eu toco esses 3 pontos para puxar energia, para abrir o campo, digamos assim, para você receber as barras. E depois eu fico atrás da cabeça da pessoa, tocando esses 32 pontos. Cada ponto, ou eu sigo a energia, porque a gente costuma sentir as ondas, ou então eu tenho um tempo determinado que eu deixo para cada ponto, para que ocorram as barras. Entendi. Ô, Cássia, estão Para que perguntando. ocorra essa onda eletromagnética, Estão né? perguntando, tá aqui, ó. Existe um ponto relacionado ao sono? Existe especificamente ao sono, não. Não. O sono, não. Mas ajuda, porque, na verdade, você relaxa. Os pensamentos, repara para você ver que as maiores queixas de insônia, relação, e os estudos que você vê, as leituras que você vê, em relação ao processo de pensamento acelerado. Você pensa demais em tudo que você tem para fazer, você perde o sono, né? Como ocorre a expansão da sua consciência, ocorre um alinhamento dos seus pensamentos, ocorre uma tranquilidade do ritmo dos seus pensamentos, mas não é específico para o sono. Os benefícios, só tem benefícios. Só não vai perceber para você que também uma experiência pessoal que aconteceu comigo, que no início eu não percebia quais eram os benefícios que estavam me trazendo, né? Na verdade, no início, quando eu comecei a fazer, que antes de, como eu disse na entrevista para você, antes de começar a atender, eu fiz um ano de eu precisava trabalhar com uma coisa que eu acreditasse, né? Fez um caos.
na minha vida, na verdade, sabe? E aí eu fiquei desorientada. E aí a pessoa que aplicava em mim, né? E eu tinha visto isso no curso da Access Consciousness, da barra de Access, as coisas às vezes são muito superficiais, sabe? Mas enfim, porque a gente realmente não precisa de muita informação. O que traz no curso e na apostila é que ele vai funcionar. As barras vão funcionar sempre. Pode você perceber ou não. Então, no caos, repara para você ver que às vezes é no caos, na confusão que as coisas se organizam. Se não tiver base, que eu entendia, que eu recebi essa informação e entendi essa informação, as coisas realmente começaram a se organizar. Entende? Só aí é que eu comecei a perceber as coisas. Uma coisa que acontecia ali, outra coisa que acontecia aqui, uma ideia que eu tinha, um insight que eu tinha, né? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Então as coisas começaram a se organizar, a se encaixar, e foi quando eu comecei a fazer agora. Eu me sinto pronta para trabalhar, eu estou entendendo como que é que funciona. Ana tá falando, amo barra de Axis. Meu sonho é fazer uma sessão com a Cássia Queiroz. Então é só marcar, filhinha. Específico para o sono, mas ajuda no sono por essa questão. Quem? Mariana Lopes Martins. Ai, é a Mari. Que linda. Tá falando aqui também. Eu curei A Mari uma síndrome. postou hoje nas redes sociais dela um depoimento. A Mari fez, ela conheceu Barra de Axis através. Exatamente. O Barra de Axis, ela ficou curiosa com as minhas postagens e veio. E aí, depois que eu expliquei para ela e ela me contou a questão do filho, ela fez o curso de Barra de Axis lá e usou no filho dela, que estava com síndrome do pânico, e teve resultados incríveis. Eu também já atendi uma outra pessoa com síndrome do pânico. Uma semana depois, na verdade, depois da primeira sessão, porque geralmente eu indico uma sessão por semana, apesar de que se a pessoa quiser fazer uma sessão por dia, diz que é magnífico. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas ainda vou chegar. Ela voltou a trabalhar, já estava se sentindo melhor, já estava se sentindo menos confusa, as coisas começaram. E aí ela começou a trabalhar e foi assim as 10 sessões de uma transformação. Inclusive, coisas que ela queria colocar em prática, que ela sempre criava uma barreira, uma limitação, hoje ela colocou em prática depois das barras de ser incapaz. De forma nenhuma. É que às vezes a gente não percebe como, entende? E como nas barras de Axis a gente tem outras ferramentas, quais são essas outras ferramentas? Perguntas. A gente trabalha muito com perguntas. Quando você faz a pergunta, a gente fala que a pergunta empodera e a resposta desempodera. Porque quando você tem uma resposta, você lida como se aquela fosse uma verdade única e como se aquele fosse o único caminho, né? E não é. Seu cérebro começa a trabalhar para te dar as infinitas possibilidades que você pode ter para aquela questão, né? E são perguntas, que pergunta que eu posso fazer? Né? São perguntas muito simples, que você mesmo vai desenvolver de acordo com a sua situação. Mas a que a gente mais usa é como pode melhorar. O que mais é possível. Né? O que eu ainda não enxerguei diante dessa situação, que se eu enxergasse, mudaria toda essa realidade? Né? O que eu posso mudar? Né? Então, são perguntas muito simples, mas que fazem
muita diferença, sabe? Porque no mesmo momento, às vezes você pensa numa única alternativa, mas aí você passa uns minutos, você, eu não tinha pensado nessa outra, e essa outra também pode dar certo, né? Então, uma outra ferramenta que a gente utiliza muito são as perguntas. No final de toda pergunta, eu coloco no grupo, eu tenho um grupo, Brenda, para as pessoas que já fizeram barras comigo, né? Então, diariamente eu posto um áudio, diariamente eu posto perguntas relacionadas a vários aspectos, né? E aí, no final de toda pergunta, a gente sempre coloca tudo que me impede, né? Por exemplo, você tem uma situação que você quer resolver, não sabe como. Daí você faz a pergunta, por tudo que me impede de resolver essa situação, eu quero destruir e descriar, e a gente responde isso do enunciado aclarador, que a gente usa nas barras de Axis. Pode, ponto, eu vou ler aqui para você, porque é ponto de destituição. Então, todas as vezes que você vem se destruindo, vem destruindo para se manter na existência, para manter, a gente se auto-sabota o tempo inteiro, correto? Né? Ah, é difícil Teoricamente, digamos admitir. assim, em diversas ocasiões você mesmo se auto-sabota. Hã? É difícil admitir. Não entendi. É difícil Não te admitir que a gente escutei. auto-sabota. Sim, sim, mas a gente se auto-sabota. A gente, o pode, nesse sentido de resposta à pergunta que eu fiz, ele vai desconstruir isso, sabe? Então, é como se ele me libertasse desse poder de autodestruição. E o POC é ponto de criação. Então, quanto mais eu falo pode, POC, o pode eu estou destruindo essas crenças, essas limitações, essas autossabotagens, e o POC eu estou criando cada vez mais. A oportunidade, a possibilidade, entendeu? Então, você não precisa saber, eu estou te explicando aqui, mas a pessoa que faz as barras, por exemplo, ela não precisa saber o que significa, ela só precisa dizer, né? Porque nem tudo também é explicado no curso sobre o enunciado aclarador, por exemplo, ele só é visto lá num curso que chama O Fundamento, onde ele fala, vocês não precisam saber o que significa, vocês só precisam dizer porque ele vai funcionar. Porque o enunciado são 9 palavras. Mas só essa é suficiente. É porque se eu falar o enunciado todo, tem gente que fala, essa menina é doida, né? Que mandinga é essa? Tem gente que pensa, já perguntou, sabe? Mas é por aí. Então, tem outros processos verbais. Outra coisa, outra ferramenta, né, da pergunta, o julgamento, né? Quando você se julga e quando você julga o outro, é como se você estivesse andando para trás. Então, a questão de não se julgar é como se você reconhecesse a grandeza do ser humano que você é. Percebe? Então, e igualmente a você, você tem a sua grandeza, o outro também tem. Humanos são divergências de pensamento, né? O que é pouco entendido. Eu quero a minha opinião. Né? Então, a questão do não julgamento a nós mesmos, reconhecendo o ser humano valioso que a gente é, a grandiosidade de sermos quem somos, né? Como que eu posso te explicar? É como se te libertasse, entende? É como se você fosse livre
É como se você... Outra coisa é não comprar o julgamento, né? Eu tenho uma opinião formada a seu respeito, mas se você concorda comigo que é uma opinião minha, A sua. não precisa, e não necessariamente é a sua verdade. E mesmo que sejam pessoas que convivam com você e que te amam, não significa que o julgamento que ela faz a seu respeito é um julgamento que é verdade, né? É a percepção dela. E as nossas percepções, na verdade, Brenda, tem muito mais de nós do que do próprio, do que do outro, na verdade, né? Então, é mais ou menos por aí. Também não comprar o julgamento do outro faz muito. É uma forma de libertação também do nosso crescimento, que também não vai. Se você começa, você paralisa, né? Você já ouviu a historinha da tartaruga que era surda? É mais ou menos essa questão, né? Só que ninguém sabia que ela era surda. E ela estava participando de uma corrida e a tartaruga anda devagar, e aí tinha coelhinho, tinha não sei mais o quê, e os bichos que estavam assistindo começaram a gritar: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí a tartaruga, como não escutava, continuou naquilo que ela queria, né? No objetivo dela. E ela conseguiu, né? Aí depois foram descobrir porque ela era surda, mas é exatamente isso que a gente precisa fazer às vezes, né? Se fazer de surda para não desviar o nosso foco do nosso objetivo, né? Outro top. Outra questão de outra e o que é pesado para você. Geralmente, tá? Geralmente eles tratam isso dessa forma. O que é leve é verdadeiro, o que é pesado é mentira. A gente mente, né? Às vezes a gente inclusive acha que não faz mal para ninguém, né? Mas para você pode fazer. Vou dar um exemplo. Em relação financeira também, de praticantes das barras de Axis. Então, assim, uma outro dia deu um depoimento da seguinte forma: ela tinha um emprego no. Ela tinha um emprego público, né? E ela começou a dar cursos de barras de Axis. E aí começou a aparecer oportunidades para ela fazer cursos fora do país. E aí ela começou a melhorar a situação dela, perguntaram para ela colocaram para ela assim: não, você está ficando muito bem, você está ganhando bem, hein? E ela pegou e falou assim: não, eu ainda tenho outro emprego. Nesse momento, ela mentiu, né? Que para nós seria como se fosse uma omissão, porque eu não tenho que dar satisfação das minhas finanças para ninguém, correto? Então, nesse momento, ela mentiu que ela não estava tendo um retorno seu energeticamente para ela. As portas, ela parou de ter cliente, ela parou de aparecer pessoas querendo fazer o curso com ela. Ela só foi descobrir isso num outro curso que ela fez, que a pessoa deu esse insight lá no curso, e aí ela falou assim: foi isso que aconteceu. Eu falei mentira para a pessoa, eu falei que não era, e era uma pessoa conhecida com barra de Axis. E aí, quando ela fez ela desmistificou isso para ela mesma, as coisas voltaram a acontecer. Então, ela, por exemplo, ela já fez o curso com o fundador da técnica lá na Austrália, que é onde ele mora, né? Então, as coisas voltaram a acontecer. Então, às vezes a gente acha que não está falando mentira e tá. Por exemplo, moça, me dá um dinheiro aí, né? Ah, não tenho, não.
E às vezes você tem lá na sua carteira a opção, e como que eu faço nessa situação? A todo momento você tem a opção de escolha. Na verdade, a nossa vida é 90% feita de escolhas. 10% são as situações reais, o que o universo está aí te propondo, que mudam a sua vida, né? Então, nesse momento, eu escolho não dar o dinheiro para aquela pessoa que está me pedindo. Ai, tá tudo bem em relação a isso, você não tem obrigação de dar, né? O que você não são pequenas coisas que a gente acha que não faz diferença, mas é a questão de energia, a energia do dinheiro, né? A gente tem muita crença limitante a respeito do dinheiro, por exemplo, o dinheiro é sujo. Nossa, se ela acha que o dinheiro é sujo, eu não vou para a mão dela. É engraçado falar sobre isso, mas se você parar para pensar, existe uma coerência nisso. Né? Então, Deus só ajuda quem cedo madruga. Eu só vou ficar rica se eu trabalhar muito, mas eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. A gente falou isso, né? Onde você comprou isso? Não existe, ninguém provou isso, né? Que é só assim que funciona. Enriquecem muitas pessoas que trabalham super pouco, mas trabalham com a cabeça. A gente vive, a gente cresce ouvindo isso, vê na televisão isso, essas frases. Estão perguntando aí aonde você atende, e aí eu vou falar que foi do seu Instagram, né? Pode ter. Estão perguntando aí aonde você atende, e aí eu vou falar que foi do seu Instagram, né? Você pode ter. Hoje eu estou atendendo aqui na minha casa, mas eu já estou olhando aqui na minha casa. Eu estou tendo um retorno da minha voz. Talvez você abaixe. Não sei se eu que abaixo aqui, vou ver. Ó, o Vitor está falando que nosso amigo, parabéns pela explanação, muito fundamental neste momento que estamos vivendo agora. Escutando. Eu que abaixo aqui, vou ver. Ó, o Vitor está falando que nosso amigo, parabéns pela explanação, muito fundamental neste momento que estamos vivendo agora. Ó, tem outra, Karina Silva, muito bom fazer parte de Axis, abre caminhos para novas oportunidades e possibilidades. Obrigada pela presença. Ó, tem outra, Karina Silva, muito bom fazer parte de Axis, abre caminhos para novas oportunidades e possibilidades. Viu que maravilha? É uma maravilha mesmo. Eu sou suspeita, né? Mas é uma maravilha mesmo. Eu brinco assim que eu sou suspeita, mas na verdade foi o que aconteceu comigo, sabe? Mais uma vez, né? Eu só tenho como referência, eu só posso falar da minha experiência, né? Da do outro é o outro que tem que dizer. Então é por isso que eu estou, sabe? Para mim foi um divisor de águas, a forma como lidar. Aí, quem quiser saber se eu estou falando a verdade, pode perguntar para os meus que convivem comigo como foi essa mudança de comportamento, né? Porque tornou-se. Mas assim, a gente procura entender mais o outro. Isso não muda de forma nenhuma quem eu sou, o que eu penso, ou que deixei de pensar, eu mudo aquilo que eu acho que eu devo mudar, obviamente, né? Mas muda a forma de ver as coisas, de enxergar as coisas, de aceitação, muda bastante. Olha, queridos amigos, eu pedi licença a Cássia um pouquinho para falar que quarta-feira, às 19 horas, aqui no Facebook do canal Brenda Santunione, nós vamos ter o Dr. Jonathan Moreira, canalista, para falar de saúde mental e análise em tempo de quarentena. E sexta-feira, cara, se você puder desligar seu microfone aí. Nós vamos ter o Dr. Jonathan Moreira, sexta, Eliane Pereira, psicóloga, vai falar sobre promoção de saúde mental, sempre às 19 horas. Lembrando que essa live é um oferecimento do Salão Francesco Concept, de Ronei Eletricista e da Floricultura Bicuíba. Trouxe até um lírio aqui para mim, e que a partir de amanhã, nas nossas plataformas, nosso canal,
nós vamos começar um sorteio, você participa, para ganhar um lírio mais bonito que esse, né? Mas tenho certeza que o cheiro é inebriante. Está aqui na minha casa, já tem uns dias e está lindo e um aroma maravilhoso. Então, a partir de amanhã, nas nossas redes, você vai poder marcar os amigos, se inscrever no canal do YouTube, seguir lá na Bicuíba, né? A página da Bicuíba no Instagram, para poder concorrer a esse livro. O canal Brenda Santunione agradece a presença de vocês aqui. Nós vamos agora voltar com a Cássia e vamos falar de FT, porque ela já deu uma explanada a respeito da barra de artes, e vamos voltar com ela para o FT. Deixa eu ver quem falou aqui primeiro. Cássia, tem mais gente aqui. Vanessa, nossa amiga, eu fiz barras de artes com a Cássia Queiroz, super recomendo. Foi ótimo para a minha vida pessoal e profissional. Vanessa, obrigada pela audiência, querida. Outra amiga, Sandra Canuto. Boa noite, Brenda. Um carinho, nós vamos começar um sorteio aqui na minha casa, já tem uns dias. Um carinho e tanto. Você vai poder marcar os amigos, se inscrever no canal do YouTube, seguir lá na Bicuíba, né, a página da Bicuíba no Instagram, para poder concorrer a esse livro. Agora voltar com a Cássia e vamos falar de FT, barra de artes, e vamos voltar com ela para o FT. Deixa eu ver quem falou aqui primeiro. Cássia, tem mais gente aqui. Vanessa, nossa amiga, eu fiz barras de artes com a Cássia Queiroz, super recomendo. Foi ótimo para a minha vida pessoal e profissional. Vanessa, obrigada pela audiência. Boa noite, Brenda. Não estou te escutando, amiga. Nós estamos com delay. Minha voz está demorando a chegar e a sua demorando a chegar aqui hoje. E a gente se perde nos comentários. Deu agora? Agora eu também não escuto. Não estou te escutando, tá? Não a escuto. Agora também estou te escutando. Vamos lá, Cássio. Vamos falar de FT. Ixi. Brenda, não estou te escutando. Você está me escutando? Perfeitamente. E você? Eu também agora. Estamos com problema na internet. Está me escutando? Vamos ver. Eu estou escutando ela perfeitamente. Ela perdeu o meu áudio. Coisas da tecnologia. Ó, caiu. Eu estou tentando reconectar, pessoal. Vamos recapitular até que Cássia volte. Recapitular. Na quarta-feira, o psicanalista Jonathan Moreira vai falar de saúde mental e psicanálise em tempo de quarentena. Na sexta, a psicóloga Eliane Pereira vai falar sobre promoção da saúde mental. Ó, a Cássia já está voltando aqui. É a internet. Ainda não, voltou. Ok, agora? Oi. Vamos falar sobre FT, querida. Me fala o que é isso. Desculpa, deve ter sido... Ok. Então, vamos. O libertação emocional. O EFT, sim, é uma terapia. E ele trata, a pessoa vem me procurar para fazer o EFT, ela... ansiedade, depressão, uma doença, alguma questão que está incomodando,
trata diretamente, assim, uma questão emocional negativa, que essa diferença para a barra de Axis, né? A barra de Axis não precisa ser negativa, e entendimento do EFT, eu converso com a pessoa, eu faço uma anamnese. Essa anamnese, o que é isso, anamnese? Eu escrevo as informações que essa pessoa me... A razão dessa, a ansiedade, a depressão, é um sintoma de algo que está acontecendo com você, né? Não é a causa. Então, com a nossa conversa, eu vou poder buscar informações e adquirir, né? O que está gerando essa emoção em você. E aí a gente faz a básica, existe uma frase, inclusive os pontos são muito parecidos com os pontos da acupuntura, mas não é a acupuntura, né? A acupuntura, para quem não sabe, é feito com agulha, né? E é uma técnica da medicina chinesa. O EFT repercute alguns pontos que são parecidos em ser os mesmos, mas não funciona da mesma forma, né? E a gente vai percutindo esses pontos e a gente vai trabalhando esses pontos com frases elaboradas de acordo com a questão que você me trouxe, né? O EFT básico, o mais básico que tem, ajuda muito a acalmar, assim, momentaneamente, sabe? Naquele momento, você chega para mim muito nervosa, já aconteceu o caso de eu entender da pessoa tá chorando muito, muito nervosa, e às vezes sem entender o que é que está acontecendo, e a gente começa, aí eu começo a percutir esses pontos e a pessoa acalmar imediatamente, né? Mas numa consulta, né, onde eu vou ter um tempo com a pessoa e aí a gente vai poder conversar sobre o assunto, é uma forma da gente tentar achar a causa disso e trabalhar essa causa. Então, o EFT, ele trabalha dessa forma. O EFT também pode ser no corpo físico, né? Às vezes, aquilo que a gente não diz pela boca é dito pelo... Tem um livro que chama O Corpo Fala, né? E trata exatamente disso. O nosso corpo, ele traz sintomas, né? Ele começa a exonerar emoções que às vezes não são ditas, né? Que não são resolvidas, questões que não são resolvidas. Então, tem o EFT físico, que a gente vai tratar o sintoma da causa
no corpo físico. E tem também o EFT sistêmico, que é o sistêmico, às vezes são questões nem tanto suas, sabe? São questões dos seus, a gente fala não antepassados, mas não significa, né? Dos seus antepassados, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Então, são questões que estão passando de geração em geração, né? E aí a gente trata de uma forma sistêmica. Por você, porque é você, né? Estudar as questões que você está trazendo para mim, para eu tentar perceber essa causa, né? E aí a gente poder fazer o EFT. Entendi. Ele é assim, lindo também. Inclusive, plantas e animais adoram EFT. Eu já, como é que fala? Ressuscitei uma plantinha com EFT aqui em casa. Ela já estava quase morrendo de tudo, e eu fiz o EFT nela, e ela cresceu maravilhosamente bem. Deixa eu ligar a minha tomada aqui. Animais também adoram, que serve muito para tranquilizar o animal. Às vezes o cachorro é agitado, né? O gato é sapeca, a gente aplica o EFT, o básico mesmo, resolve, e aí eles mudam de comportamento. É muito Nossa, o som está picando bacana, muito. Eu estou ouvindo com um delay também. muito grande, aí às vezes eu não consigo acompanhar o raciocínio. Tenho muito, Às vezes eu não tenho. bom saber que nos animais, nas plantas, pode também se aplicar verdade, o EFT. eu atendi. Eu estou ouvindo o seu som, mas você já está parada, não está falando. Então, nós vamos para indução. Eu vou te agradecer, Cássia, porque por essa presença aqui hoje. Nós vamos ter que marcar, além de outras, para poder fazer entrevistas, nós vamos ter que marcar para trabalhar com mais lives. Essa semana, Janeiro Branco, como eu falei, ainda temos 2 profissionais essa semana, né? Que é o Dr. Jonathan e a Eliane, na quarta e na sexta, às 19. Cássia pode ser encontrada no Instagram dela, Cássia Queiroz. Além de terapeuta, ela é designer. E também na entrevista que ela deu ao canal Brenda Antonioni, lá tem os endereços eletrônicos onde ela pode ser encontrada. E ela está com acesso liberado. Eu quero fazer para poder também auxiliar de alguma forma. As pessoas ficaram aqui conosco, mandaram seus depoimentos. Quem puder, compartilhe essa live, é só apertar aí, compartilhar, já vai para outra pessoa. Essa questão, as pessoas puderem, nesse Janeiro Branco, ter informação de como melhorar a saúde mental, que já é muito bom para a gente. Cássia, suas considerações finais, minha querida, e muito obrigada por estar conosco. Ame-se, né, que está trabalhando aí com pessoas com câncer, de estar auxiliando
auxiliando, de estar dando a minha contribuição, sabe? Então, eu estou para fazer agora essa imersão em EFT para ficar mais apta nesse sentido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o EFT, eu falo menos mesmo, porque na verdade eu preciso ter contato com a pessoa. O que ele faz é isso, né? Ele trata a sua emoção negativa. Então eu preciso ter um contato com a pessoa, conversar com a pessoa, saber qual é a causa, e a gente vai fazer todo o processo e para poder fazer essa libertação emocional, né? Que a gente chama de libertação emocional, na verdade. Liberta, você para de sentir essa emoção mesmo, porque a gente consegue tratar a causa, e encontrar a causa e tratar essa causa. Um abraço, com Deus, tudo de bom. Obrigada a todos vocês.